no God, stamp eternity on my eyeballs. Why didn't I have a word? Because there was no sign of anguish. Não me diga que essa geração é extravagante. Ser extravagante é ser como Estevão. Not to be like the world, and not to be like the great majority of American Christians, but to be like Jesus Christ. Don't know why you're clapping. I'm talking about you. Que você seja, de uma certa maneira, transportado do seu estado de vida normal e até algumas vezes medíocre para um estado de vida de grande alegria, não alegria física simplesmente, não dependendo das situações, mas pela doce presença do Espírito Santo no seu coração. Amém. Nós queremos, nesta noite, convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículos de 1 a 7. Nós estaremos fazendo esta leitura e a igreja estará acompanhando em silêncio esse texto da palavra de Deus, essa porção da palavra de Deus. Apocalipse capítulo 2, 1 a 7. Assim diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, ou se declararam apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, na dependência da iluminação do Teu Santo Espírito, nos colocamos agora para expor a Tua palavra. Pai amado, aquilo que tem se colocado no meu coração, principalmente na preparação desse texto, que o Senhor complete no meu coração e me unjas de tal forma que todo o coração aqui também ouça aquilo que o Espírito Santo quer falar ao nosso coração. Ilumine-nos, aplicando em nós a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós já temos sempre falado, quando tratamos do livro do Apocalipse, da beleza do livro do Apocalipse. Ao contrário de que muitos pensam, o Apocalipse não é um livro problemático. Pelo contrário, é um lindo livro, é um livro que nos alegra o coração, é um livro que mexe com a nossa estrutura e nos dá então a garantia de que a igreja é vitoriosa. Apocalipse foi registrado justamente para comprovar a igreja que vale a pena ser fiel. E é isso que Deus quer mostrar ao nosso coração quando Ele então determinou, e Jesus então citou, e João registrou as palavras de Jesus aqui neste livro.
é um encorajamento, mas também é um desafio. E quando ele vai falar desta revelação que Jesus então deu a João, e quando trata deste assunto, ele vai mostrando a questão do Jesus glorificado, mas ele agora inicia uma série de 7 cartas, e essas 7 cartas elas são endereçadas às 7 igrejas. Na verdade, a intenção aqui é que os princípios são direcionados a toda a igreja do Senhor espalhada pela face da terra. E essas cartas, se nós observarmos, elas deveriam ser lidas não só na igreja local, porque ele sempre termina a carta dizendo que aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então a mensagem, embora seja direcionada aqui à igreja de Éfeso, ela tem um alcance muito maior, um alcance pleno. E ela está hoje para alcançar novamente a igreja presbiteriana de Nova Brasília, que é também a igreja de Cristo. Algumas coisas aqui devem ser definidas. E se nós olharmos o primeiro versículo, diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Se nós olharmos o versículo 20 do primeiro capítulo, vai então apontar para essas duas figuras mostradas aqui, quando diz quanto ao ministério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das igrejas, ou seja, a liderança da igreja. E as igrejas são então os candeeiros. A igreja como candeeiro e os pastores, os presbíteros, os líderes da igreja como as 7 estrelas. A carta ela é direcionada ao líder da igreja, ao anjo da igreja, ou seja, ao pastor da igreja, ao presbítero da igreja, porque ele é responsável pelo andamento da igreja, pela espiritualidade da igreja. E nós vamos aqui hoje pensar neste texto, nesta direção: tempo de recomeçar, tempo de voltar ao primeiro amor. Este é o nosso tema anual. E quando eu estudava aqui, o Espírito Santo falou muito ao meu coração. Nós já começamos a expor esse texto aqui numa escola dominical no início de janeiro. E hoje, novamente, queremos tratar este assunto com você, que é povo de Deus, que está aqui nesta noite. Tempo de recomeçar, tempo de voltar ao primeiro amor. Nós vamos destacar aqui o papel da igreja, a maneira como a igreja vivia. Nós vamos destacar aqui também a maneira como os líderes estão sujeitos e também o próprio autor da carta. Vamos começar então com o autor da carta, Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo nesta descrição? Interessante observar que aqui são direcionadas a alguns atributos do autor da carta. E vai dizer assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Interessante observar aqui que o Senhor Jesus, ele é o Senhor da igreja e ele tem na sua mão a liderança da igreja. A liderança da igreja está sujeita ao Senhor da igreja. Isto nos dá aí dois direcionamentos interessantes. O primeiro, a questão do conforto, do consolo. Porque se nós estamos na mão do autor da carta, que é o Senhor da igreja, então nós estamos seguros. Nós estamos bem. Se nós estamos alicerçados no Senhor Jesus, que é a rocha, nós estamos bem. Então isso transmite à liderança da igreja um conforto, um consolo, uma segurança no ministério. Muito embora as pessoas se levantem contra a liderança da igreja, quando esta vai contra os princípios da massa, ele tem a aprovação do Senhor da igreja, Jesus Cristo. Por outro lado, ele realmente precisa estar firme, porque na outra direção, como ele tem na mão, ele pode conceder o direcionamento permanente, ou ele pode tirar também. Porque se ele tem as 7 estrelas na sua mão, ele tem autoridade
para interromper o serviço daquela liderança, se ele assim desejar, se ele assim querer, porque ele detém a autoridade sobre a igreja, detendo a autoridade sobre a liderança da igreja. O Senhor da igreja não só detém essa autoridade sobre a liderança, mas ele conhece todos os atos da igreja. Olha só o que ele diz. Tem a liderança, ou seja, as 7 estrelas na sua mão, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, ou seja, das 7 igrejas. Então Jesus, o autor da carta, o Senhor da igreja, ele conhece toda a intenção do coração da igreja. Ele está no meio da igreja, ele anda na igreja, ele sabe os acontecimentos. Tanto é que começa o versículo 2 dizendo: conheço as tuas obras. O Senhor Jesus, ele é onisciente. Além de ele ser onipotente, detendo a autoridade sobre a igreja, ele é onisciente. Ele conhece a razão da igreja, ele conhece os atos da igreja, ele conhece o mover da igreja, ele conhece as suas lágrimas e também o seu sorriso. Ele conhece a sua dor e ele conhece também a sua saúde. Ele conhece a sua luta e ele conhece a sua vitória. Ele conhece a sua fidelidade, mas também conhece o seu pecado. Ele sabe todas as coisas. Esse Jesus é aquele que está no meio e conhece as obras da igreja. Esse Jesus, autor da carta, o Filho de Deus, o Jesus divino, Deus homem, ele não só tem essa autoridade, onipotência, onisciência, mas ele também não só direciona a igreja, mas ele pode também desfazer a igreja. No versículo 4, ele emite aqui um parecer de julgamento, quando ele diz: tenho, porém, contra ti. Ele tem a autoridade para conhecer as atitudes da igreja e ele tem a autoridade para dizer se está contra ou não. Mais ainda, ele não só tem essa autoridade, como está aqui no versículo 5, ele vai dizer assim: se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Ele tem, então, a autoridade para pegar e tirar e acabar com a igreja que está funcionando. Mas ele tem também, no versículo 7, a autoridade de conceder vida e vida eterna. E ele vai dizer: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Quer dizer, que você tenha vida eterna. É ele que dá. Ele é o autor máximo, ele é a autoridade total da igreja e ele deve ser sempre conhecido, ele deve ser sempre respeitado, temido como a autoridade máxima. Não é a denominação, não é o líder religioso, mas é Jesus, o Senhor absoluto da igreja. Por isso é necessário rever a nossa vida, por isso é necessário parar e pensar: é tempo de recomeçar. É tempo de voltar ao primeiro amor. Conhecendo um pouquinho da igreja de Éfeso, eu fiquei meio assustado com a minha vida quando estava estudando essa igreja. Olha que igreja bonita inicialmente. O Senhor Jesus vai dizer assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Veja bem, Jesus está aqui exaltando o serviço da igreja. Era uma igreja atuante. Labor não significa uma atitude esporádica, mas um serviço constante e também pesado. É algo de labor. Conheço o teu labor. E a tua perseverança, mesmo no cansaço, mesmo no labor, mesmo nas dificuldades, a igreja de Éfeso continuava, permanecia no propósito do serviço. Mas esta igreja também era uma igreja que chorava pela iniquidade, pela injustiça, não suportar homens maus. Olha que igreja maravilhosa era essa. Essa igreja era digna de qualquer pastor querer pastoreá-la.
Uma igreja que tem um serviço intenso, uma igreja que tem perseverança no serviço, uma igreja que não suporta homens maus, e uma igreja que é capaz de chamar falsos homens, que se dizem homens de Deus, colocando-os à prova, pois ele diz assim, que colocou à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. E os achaste mentirosos. É uma igreja que tem uma habilidade doutrinária. É uma igreja que tem uma habilidade de chegar e dizer assim, na verdade você está afirmando ser um apóstolo, mas você não é apóstolo, porque é aprovado. Uma igreja que tem um discernimento profundo e continua, e tens perseverança, e suportaste provas. É uma igreja fiel no seu propósito, dentro do serviço, dentro de um trabalho. E não te deixaste esmorecer. Olha que igreja linda. Mas, olha o versículo 6. Tens contudo a seu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Uma igreja doutrinariamente correta. Quem eram os praticantes ou os seguidores ou quem eram os nicolaítas? Eram os seguidores de Nicolau. Lá de Atos, capítulo 6, versículo 5, vai dizer que foram eleitos os diáconos, e entre eles foi eleito Nicolau. Esse Nicolau, com o passar do tempo, ele se desviou. E ele começou, mesmo frequentando a igreja, mesmo nos trabalhos, ele começou a desviar as igrejas, dizendo o seguinte, não tem nada a ver. Inclusive implantando imoralidade na igreja, não tem nada a ver. E a igreja de Éfeso odiava os seguidores, ou quem tinha essa mente pervertida. Mas tem uma coisa nessa igreja que muito mexeu com o meu coração. Está registrado no versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Até agora nós falamos de coisa bonita. Até agora nós olhamos e dizemos assim, eu queria fazer parte dessa igreja. Mas de repente Jesus para a conversa e diz assim, vocês são atuantes, são pessoas que perseveram, pessoas que trabalham muito. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. A palavra, a expressão, o termo porém, ela muda tudo. É mais ou menos o seguinte, alguém chega e diz assim, olha, eu preciso de um dinheiro emprestado. E aí você diz assim para a pessoa, olha, você merece. Você merece porque você é muito trabalhador, porque você é meu amigo, você é isso, você é aquilo outro, você é aquilo outro. E a pessoa então vai se enchendo e diz, opa, já consegui. Aí o cara diz, porém, não tenho para te emprestar. É mais ou menos isso que Jesus disse, ou é isso que Jesus disse. Vocês trabalham muito. Aparentemente é uma igreja que é maravilhosa, mas, porém, abandonaste o teu primeiro amor. E isso é muito sério. E quando eu lia isso, eu pensava em mim, que às vezes nem na segunda-feira eu paro. Mas qual a motivação? Será que a minha motivação está sendo da igreja de Éfeso? A da igreja de Éfeso era uma motivação errada, era uma religiosidade, era uma aparência, era um serviço totalmente fora do conceito de Deus. Essa semana, vendo algumas coisas de alguns homens sérios de Deus, me deparei com a frase de John Stott, quando ele diz assim, Senhor Jesus, antes de mandar a igreja para o mundo, mandou o Espírito Santo para a igreja. E hoje não é diferente. Às vezes nós queremos causar boa impressão, e às vezes nós amamos mais o próximo do que amamos a Deus. Nós queremos estar num serviço desordenado, mas não queremos realmente estar na presença de Deus. Às vezes nós gastamos aí um longo tempo trabalhando na obra do Senhor, seja ela qual for, e isso é bonito, não é errado, mas nós não queremos gastar 5 minutos em oração.
Nós não queremos gastar 5 minutos lendo a palavra de Deus. E quando vamos para um estudo bíblico, quando vamos para um sermão, isso se torna enfadonho, está faltando alguma coisa, está faltando o primeiro amor. O amor da conversão. O amor daquele momento em que o Espírito Santo entra no coração e ali ele transforma e você fica então faminto pela palavra de Deus, faminto por Deus, e você começa a orar, e você começa a ler a Bíblia, e você começa a orar e ler a Bíblia, aí você vem para o estudo bíblico, aí terminou aqui, você passou na igreja batista, está aberto, tem estudo bíblico, você passa lá também, aí você vai para casa, você lê a Bíblia, daí um pouquinho já leu Gênesis, já leu o Apocalipse, terminou o Apocalipse e voltou em Gênesis, e está aí lendo a Bíblia, porque está com sede. Mas o tempo começa a passar. E você começa a se engendrar num caminho de um serviço laborioso. E vai esquecendo do prazer, do contentamento na presença de Deus. Vai esquecendo de que Deus é a razão da sua vida. Vai esquecendo de que os seus atos, eles são apenas consequências daquilo que está no seu coração. E às vezes o seu coração não está com a finalidade correta de culto. E é isso que Jesus diz aqui: tenho, porém, contra ti. E a ordem de Jesus à igreja é: lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. A expressão aqui é muito forte. Pare um pouquinho. Separe então um dia. Se você não tem mais dia, separe um dia. Ou separe uma noite. E comece a pensar na sua vida. Como você está com Deus? Qual a motivação de você frequentar, de você trabalhar, de você evangelizar, Qual a sua motivação? Deus conhece o seu coração. Olha, Ele diz: conheço as tuas obras. Nós podemos enganar e enganar bem. E às vezes você olha para mim e diz: olha, o pastor é... E na verdade não sou aquilo que você pensa que sou. Mas Deus conhece o meu coração como Ele é. Não tem como esconder do Senhor. Eu queria que você pensasse muito sobre isso nesta noite. Tenho, porém, contra ti. Muito embora a igreja de Éfeso fosse uma igreja de um trabalho excelente. Talvez um trabalho que arrancasse aplausos do bairro onde ela estava inserida. Talvez fosse uma igreja que fosse reconhecida no seu presbitério como a igreja modelo. Talvez fosse uma igreja que as pessoas olhassem e aquela igreja sim. Mas o Senhor Jesus a reprova e a diz: volta, porque se você não voltar, você deixará de existir. Eu moverei de ti o candeeiro. A liderança da igreja precisa acordar para isto. A liderança da igreja precisa entender isto. A liderança da igreja precisa saber que não há missão bem-sucedida se o seu e o meu coração não estiverem plenos do Espírito Santo de Deus. Não adianta eu querer ser legalista se a motivação ali não for o amor de Deus na minha vida. Se o meu coração não está tomado pelo Espírito Santo, se o meu coração não está lavado no sangue do Cordeiro, se a motivação do meu culto não for realmente a adoração sincera ao meu Deus. Tenho, porém, contra ti. Eu não sei como está a sua vida, mas eu queria convidá-lo hoje a pensar o que esse texto tem a ver comigo. Em primeiro lugar, que a minha vida e a sua vida está na mão do Mestre. Ele tem a autoridade máxima sobre a sua vida e sobre a minha vida. Em segundo lugar, eu gostaria que você pensasse, e agora estou pensando também, que o Senhor conhece a sua frustração, as suas motivações. O Senhor conhece a sua obra. O Senhor conhece tudo sobre a sua vida. E vou até afirmar biblicamente, Ele conhece a sua vida e a minha vida melhor do que nós mesmos
nos conhecemos. O salmista chegou a dizer várias vezes sobre o pecado: absolve-me das que me são ocultas. Senhor, às vezes eu não as conheço, mas Tu as conheces. Deus sabe, o Senhor sabe da sua vida. Ele sabe o que você faz. Ele sabe qual a motivação do seu feito. Ele sabe quando você coloca a sua cabeça no travesseiro. Ele sabe o que está por trás da sua religiosidade. Ele sabe se realmente você ama a Deus ou não. Volto a falar. A ordem é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas nós não podemos inverter a situação. Nós não podemos amar ao próximo mais do que amar a Deus. Porque na hora que vem a tribulação e alguém se levanta contra o Senhor, contra as doutrinas da palavra, contra a santidade de Deus, eu tenho que amar a Deus sobre aquela pessoa, inclusive sobre a minha própria vida, porque Ele conhece e sabe a motivação do meu coração. Terceira coisa que eu queria que você aprendesse comigo, e eu aprendo aqui, que o ativismo não significa espiritualidade. Vou repetir. Ativismo não representa espiritualidade. Às vezes nós podemos estar como aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, aquela criança que não para, que exercita, que trabalha, que se gasta. Mas se você não amar a presença de Deus, se você não ter tempo de oração, se você não amar as vigílias de oração, se você não amar as sextas-feiras de oração, se você não amar a oração dentro do seu quarto, se você não amar falar com o Pai, tem algo errado na sua e na minha vida, e você precisa mudar. Se eu digo que amo a Deus sobre todas as coisas, e não submeter a Ele com um ato de prostração sincera e também completamente racional, eu estou mentindo. Então eu tenho que amar a palavra de Deus. Eu digo: Jesus, Tu és meu amigo. Digo para Deus: Tu és o meu Pai. Mas eu não quero conversar com o Senhor. Eu não tenho assunto para tratar com o Senhor. Tu és o meu Pai, mas eu não quero dar coceira no ouvido, ficar ouvindo o Senhor falar comigo. Tem alguma coisa errada. E talvez Deus esteja dizendo ao seu coração nesta noite: tenho, porém, contra ti. Religiosidade não significa espiritualidade. Mas eu encerro com a mais bela lição que tiro desse texto. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Isso quer dizer que o nosso Deus é misericordioso, que o nosso Deus é bondoso e que Ele nos oferece nesta noite a oportunidade do retorno sincero na sua presença, de deixar a religiosidade e todos os atos que nós fazemos ser realmente como consequência do meu amor por Deus. E aí então eu participarei de todas as programações e quem sabe até intensificarei as minhas ações, mas todas elas como consequência de uma vida contente na presença de Deus. Deus quer isto para você e lhe oferece nesta noite a oportunidade de recomeçar, de voltar ao primeiro amor. Eu quero orar por você. Não vou lhe chamar aqui à frente, mas eu quero que você pense na sua vida. Há alguma coisa que você precisa consertar? Como está a sua vida com Deus?
Nesta noite, o Senhor Deus está falando ao seu coração. Hoje é tempo de recomeçar. Hoje é dia de recomeçar. Hoje é dia de voltar ao primeiro amor. Eu queria chamá-lo, desafiá-lo a uma decisão pessoal. Íntima com Deus, só você e o seu Deus. Mas faça com o Senhor. E se você puder estar conosco aqui na sexta-feira, na oração, venha. Vamos encher esse templo de pessoas sedentas por Deus. Se você puder, venha na quarta-feira. Vamos continuar ouvindo a palavra do Senhor para com a nossa vida. Vá para o culto no lar na terça-feira, vá para o projeto base 2 na terça-feira, vá na quinta-feira para o projeto base 1. Vamos, mas vamos como consequência de uma vida na presença do Senhor, para que o Senhor não vire para você e diga: tenho, porém, contra ti.